muito importante você cuidar da sua fé. Nós já estamos praticamente, quando eu falo nós, né, o planeta Terra todo, né, nós já estamos vivendo um tempo, vou usar palavras amenas aqui, um tempo diferente, né, diferente. Às vezes o comportamento humano já não tem sido o mesmo. Muita coisa que eu ouvia lá no passadão, coisa de 30 anos atrás, 40, que eu ouvia lá atrás, né, que ia acontecer, eu estou vivendo hoje, né, vendo, presenciando. Então, um alerta para você é cuidar da sua fé, da sua crença em Jesus, porque estão fazendo de tudo. Há um sistema, eu vou escolher palavras aqui para falar, há um sistema que não é de Deus, obviamente, e esse sistema ele quer o quê? Ele quer fazer com que você ignore, preste bem atenção, que você ignore Jesus, está entendendo? Que Jesus é o nosso Deus. Não é? Jesus é a razão de estarmos aqui. Jesus, o Filho de Deus. Então é importante. E Jesus não é uma religião. Quando você vai falar de Jesus para alguém, a pessoa já vai, não vem falar de religião para mim. Então é que ele colocou isso na cabeça. Mas Jesus é Deus. Jesus é aquele que o Pai, Deus Pai, enviou nessa terra. Enviou justamente porque era necessário. Você conhece a história, você sabe disso, mas é importante relembrar. E Jesus veio, Deus escolheu a Maria, né? A Maria justamente porque entre tantas mulheres ela foi a escolhida para receber a semente, Jesus. Ele foi gerado por obra do Espírito Santo. Então Jesus, ele vem de uma forma que Deus conduziu, mas ele precisava de uma pessoa, a pessoa certa, e Deus escolheu a Maria. Então, ela naquele tempo de gravidez, quando nasce Jesus, você já veja bem, já ele nasceu e já havia perseguição. Então entenda uma coisa, nós estamos falando de projeto de vida, estamos convidando você que tem acesso aqui para estar conosco no presencial no próximo domingo, dia 3 de dezembro, justamente falando de projeto de vida é isso. Então, todo projeto de vida dá trabalho. Então, quando Jesus nasce, que era o maior projeto de Deus, era a vinda do seu filho para salvar a humanidade. Já houve ali a perseguição. Assim foi no tempo de Moisés, né? Quando Moisés nasce também, havia uma sentença de morte contra os meninos. Então você vê, tudo é uma repetição da história, mas quando Jesus vem, ele vem para nos salvar. Entendeu? Então você que tem projetos pessoais, seus sonhos, projetos, família, casamento, trabalho, negócios, isso faz parte de um projeto de vida. Enquanto estamos na Terra, você tem que trabalhar, pagar conta, receber, isso é o normal. Então o alerta que eu estou dando é para você cuidar da sua fé, do seu relacionamento com Deus, não deixar que nada venha quebrar a sua comunhão com Deus. Você está entendendo? Eu acredito que aqueles que estão nos ouvindo neste momento, eu acredito que a grande maioria está firmado em Cristo. Você não está firmado em homens, em pessoas. Você está firmado nas verdades de Deus, na palavra de Deus. É isso que nos fortalece. Por isso que uma das músicas falou, Deus está no controle. De fato, Deus está no controle. Mas eu e você temos o livre arbítrio. Nós temos o poder de decidir, de fazer escolhas. Por isso que nós oramos. Por isso que nós sempre pedimos na oração sabedoria nas nossas decisões. E mesmo assim, às vezes eu erro, você erra. Quem que não erra? Todo mundo erra. Entendeu? Agora imagina se a gente não orasse, não pedisse direção de Deus, né, e levasse de qualquer jeito. Com certeza seria pior. Então a nossa confiança está que Deus está conosco. O nome dele, o Emanuel, Deus conosco, né? Então ele está conosco.
pelo fato dele estar comigo, pelo fato dele estar com você, isso não nos isenta dos nossos probleminhas que temos que resolver na terra, né? Mas ele vai nos dar graça para vencer. Não sei você como é que você está, né? Às vezes você pergunta para alguém como é que você está, a pessoa diz assim, tá tudo bem. E ela não mentiu, ela teve fé para ter coragem, para estar tudo bem, mas no fundo, não está tudo bem. Tem algum problema, mas ela talvez não quis falar, porque a pessoa pode pensar, se eu falar, será que essa pessoa vai resolver? Ou talvez ela pensou outra coisa, tá tudo bem, porque não tem por que falar, né? De fato, às vezes não compensa falar. Nem todo mundo que pergunta como é que está a tua vida, a minha vida, às vezes ele pergunta só para perguntar, virou né, uma coisa bem normal. Vamos perguntar, não custa perguntar, né? Mas, então, por isso que eu estou falando para você. Então, cuide. Então, quando eu falo em projeto de vida, eu estou falando projeto de vida na área espiritual, que é justamente o seu relacionamento com Deus. Não é ser fanático, né? Aquelas pessoas tapadas, né? Que às vezes tem um fanatismo religioso, né? Que às vezes em nome de uma religião faz bobagem. Estou falando de coisas simples, do amor de Jesus, não é? Há um texto na Bíblia que até eu fiz essa declaração profética ontem no culto no hotel e também fiz essa declaração. Ontem eu fiz uma live extra no Instagram, do Agindo Deus Quem Impedirá, ontem à noite. Inclusive, quem nos segue no Instagram, se você não pôde assistir ao vivo, foi deixado lá, vale a pena, acho que você dá uma olhada depois lá, no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. E uma frase que eu coloquei lá, que eu declarei, é interessante, falando sobre finanças, né, à luz da Bíblia, mas fala sobre dever, que a gente não pode dever nada a ninguém. É isso aqui, é na área das dívidas, quando eu fiz a declaração sobre dívidas, né? Então eu fiz essa declaração, vou ler para você, foi feita essa declaração e eu pedi que as pessoas falassem também, né? Como eu não tenho como ouvir a voz da pessoa, ela escrevia amém, amém, querendo dizer que falou, né? A declaração é essa aqui, ó, uma das. Declaro que não serei mais um escravo das dívidas. Essa era a declaração que eu ensinei para eles. Foi forte. Ontem, ali no hotel, quando eu tive a pastora Eva que trouxe a palavra, as mulheres, para quem ali estava, mas eu fiquei com uma parte de orar pelas finanças e eu tive ali uns, acho que 10, 15 minutinhos para falar. Mas foi um mover assim tão tremendo. Quem estava lá presenciou, né? Aliás, quem estava lá, se estiver me ouvindo e quiser confirmar o que eu estou falando, né, testificar, manda um zap para a gente aí, né? Você que esteve e tem acesso ao WhatsApp para confirmar. Foi tremendo. Eu não tenho como repetir o que foi feito lá, porque no presencial o clima é outro, né? Porque ali a gente gosta de ver pessoas, né? É tão bom estar falando no rádio, na internet, online, virtual, tudo isso é maravilhoso, né? Principalmente quem sabe utilizar essas ferramentas para as coisas boas é maravilhoso. Mas nada que você vê pessoas, nada que você poder cumprimentá-las, orar no presencial, há um derramar do Espírito Santo, é tremendo, né? Então há uma atmosfera, e essa atmosfera está aqui comigo no estúdio, e eu tenho certeza que essa mesma atmosfera, ela está aí com você, eu não tenho dúvida disso. Mas quando tem um propósito, né? Entendeu? É muito importante. Então, essa declaração foi feita lá, várias declarações eu fiz ontem, e essa foi uma delas. Declaro que não serei mais um escravo das dívidas. Aí o versículo bíblico, Romanos 13, verso 8. Romanos 13, verso 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Romanos 13, 8. Então, guardar a sua fé é isso. Se você falar, eu guardo a minha fé, eu estou firmado em Jesus, mas você odeia o próximo, você deseja mal ao próximo, você deseja mal pessoas da tua própria família, então me desculpe, mas você está precisando se converter. Você não conhece a Bíblia, você não conhece a palavra. Nós não podemos desejar o mal nem supostamente se existe um inimigo humano contra a gente. Jesus fala isso.
orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem. Quer dizer, Jesus está mandando a gente abençoar gente que nos maldiz. Olha que coisa louca. Parece louco, né? Servir a Jesus tem que ser meio... Você está entendendo ou não? Então vai aprendendo. Vai aprendendo. Então dizer, orar, ler a Bíblia, servir a Deus é bom, mas se o teu coração, você tem ódio de um monte de gente, então você tem que ser curado, viu? Isso é sério que eu estou falando. Você tem que ser curado desses traumas, dessas decepções, dessas mágoas que você tem no coração. Está cheio de gente de mágoa. E principalmente nos dias atuais, está uma coisa assim, qualquer coisinha que você fala, se não souber falar, a pessoa já faz biquinho, já faz manha, né? Então tá delicado, a gente está precisando até escolher as palavras, muitas vezes, dependendo do assunto, né? Você vê como, mas eu creio que quem está com essa coisa assim, que qualquer coisinha fica enjoadinho, na minha opinião, não conhece Jesus, não está cheio do Espírito Santo, está cheio das obras da carne. Essa é a verdade. São verdades que quase não está sendo dita. Porque hoje está uma onda de querer trazer pregações para agradar o ego das pessoas. Para agradar as pessoas. Aí alguém fala assim, mas se ficar pregando essas coisas, você não atrai pessoa. Mas eu tenho que pregar a palavra e não trazer um evangelho da facilidade. O evangelho não é da facilidade. O evangelho verdadeiro é de perseguição, é de luta, é de batalha. Não que você vai viver sempre em batalha, não é nesse sentido. Então tem que entender isso. Tem aquelas pessoas que ela ouve alguém pregar, ai, que mensagem maravilhosa, ai, eu amo essa mensagem, eu amo esse pregador. Aí um dia o pregador prega uma outra mensagem diferente que é de Deus também, ah, não, mas agora não estou gostando mais desse pregador não, ele já não está, entendeu? Então hoje está uma geração fraca espiritualmente. A geração que eu fui criado era palavra de Deus, né? Tinha problema? Sempre teve, desde quando Adão e Eva pecou, sempre teve problema, né? Então isso aqui é um alerta para você se cuidar, para você não contaminar a tua fé, a pureza da tua fé. O evangelho é simples. O evangelho é simples, há muitos ensinamentos aí que eles querem complicar o evangelho. Tem gente que para chegar até Jesus você tem que fazer uma penitência e quando você chega no meio do caminho você desiste, porque é muito difícil. Então, meu amado e minha amada, não seja enganado. Esses dias atrás, né, eu recebi a pessoa fez uma pergunta para mim, até devido ao corre-corre eu não pude responder ainda, mas eu dei uma satisfação pelo menos. Mas é pergunta séria, né? Essas perguntinhas, qualquer perguntinha não. Um negócio interessante, só que eu até ouvi com calma o áudio da pessoa, mas eu percebi, no final ela disse assim, olha o que a pessoa disse. Eu posso falar, não estou dando nome, né? Mas pode ajudar alguém que talvez está assim também. Ela disse assim, eu ouvia vocês, o Agindo Deus pelo rádio, eu acompanhava, estava sendo abençoada. Aí ela disse mais ou menos assim, mas daí aí eu parei de ouvi-los e comecei a ouvir outras coisas, comecei a ouvir outros pregadores e tal. Resumindo, ela voltou a reconectar com a gente, mas está cheio de dúvida, de umas coisas simples que não precisava nem ter essa dúvida. Ela está assim, parece que é uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, uma pessoa abençoada e tudo mais, mas nas palavras eu percebi assim, ela está confusa, porque um monte de gente falou um monte de coisa para ela e ela ficou mais confusa ainda, entendeu? Aí ela falou assim, agora eu voltei a ouvi-los e parece que agora eu estou começando a me reconectar de novo e limpar a minha mente, vamos usar esse termo. Então é isso aí. Então acontece. Então quando você sai do propósito e você começa a ouvir tudo, hoje para pregar o evangelho tem vários, cada um prega de uma maneira, né? No sentido de cada um tem o seu estilo. Mas o evangelho é um só, o evangelho de Jesus, né? Jesus que veio pregar o amor, a misericórdia, né? A compaixão. Hoje está faltando muito compaixão. As pessoas não estão tendo essa compaixão. Jesus se compadecia dos necessitados, se compadecia, né? Então é isso. A gente tem mais misericórdia. Hoje as pessoas parecem que não estão tendo misericórdia, elas estão sendo radicais, né? Então, eu sempre penso assim, né? Quando acontece algo, eu falo assim, Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? Qual a atitude que o Senhor teria? O que o Senhor poderia falar para essa pessoa?
Então, meus amados, preste atenção que eu estou falando. Isso aqui é uma coisa interessante, porque às vezes tem gente que vai estudar a Bíblia, ela fica preocupado. Sabe aquelas pessoas que quer ler Bíblia e quer descobrir até o que não interessa, que não acrescenta um palmo na nossa frente de fé? Talvez é só uma curiosidade. Entendeu? Então isso não acrescenta fé. Eu quero curiosidade. Entendeu? É a prática. Não adianta eu também decorar a Bíblia se eu não praticar, não vai adiantar nada. Vai ser uma biblioteca ambulante, entendeu? Então nós temos que entender isso, sensibilidade. E nós sabemos, você que está me ouvindo, a maioria que me escuta é um povo inteligente. Povo inteligente. Aliás, o povo em geral, o povo está esperto, o povo está mais inteligente. Você sabe disso. Eu acredito nisso. O povo está mais percebendo. As pessoas percebem, nota quando a pessoa é verdadeira, quando tem, né? Então, vai vendo, vai ouvindo. E a gente sabe que lá atrás, lá no comecinho de 2020, né, quando houve aquele reboliço no mundo, que você sabe o que eu estou falando, e aquilo ali ficou sequelas, no sentido o quê? Né? O isolamento. Então, hoje aumentou o número de pessoas depressivas, pessoas ansiosas, tudo isso que envolve o emocional das pessoas, aumentaram as pessoas. Os consultórios de psiquiatra, psicólogo, terapeuta e afins, a maioria está lotado de gente. Por quê? Porque você não foi feito para ficar isolado. Você não foi feito para viver numa caverna. Você foi feito para ter relacionamento, primeiro com Deus e com pessoas. Gente, isso aqui é muito importante. Eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar conosco essa semana? O que o Senhor quer falar comigo e com aqueles que vão ouvir os nossos ensinamentos pelo rádio, pela internet? Pense nisso. Pense nisso um pouco. Pensar não dói. Pensar, se for boas coisas que você estiver pensando, é um pensamento positivo para você melhorar e melhorar o seu ambiente. Então, a coisa mais gostosa, primeiro, é nós termos essa comunhão, crescer a nossa intimidade com o nosso Deus. E segundo, a nossa comunhão com a nossa família, com pessoas, com o próximo. Você não vai ter comunhão com todo mundo, mas eu estou dizendo assim que você não pode se isolar. E certamente eu estou falando com várias pessoas que estão sofrendo porque você está isolado. Talvez você mora, e não é isolado para aquelas pessoas que estão morando sozinhas, é outra coisa. Quem mora sozinho não está isolado. Ele mora sozinho, que é uma opção, é outra coisa. Ou uma necessidade. Estou falando isolado é aquela pessoa. Vou dar um exemplo simples. Vamos supor que na sua casa são 4 pessoas. Vamos supor que você fosse o pai, a mãe e um casal de filhos. Vamos supor, tá? Aqui uma conjectura aqui, para você entender. Vamos supor que você mora com 4 pessoas, você e mais 3, 4 pessoas. Só que você não conversa com essas pessoas. Você chega do trabalho, toma o seu banho, alimenta, quase não está nem se alimentando mais com essas outras pessoas à mesa. Não é por falta de tempo, porque não está afim. Então, obrigado. Não se conversa, não dialoga. Aí você vai para o trabalho triste, chega lá também, começa a ter atrito com os colegas de trabalho. Aí vai para a escola ou para a faculdade, de repente também. Ou seja, e você começa a quebrar esses laços de família, esses laços fraternais que são importantes, não é? Penso eu que não tem... Uma das coisas, eu acho que deve ser difícil, isso é um pensamento meu, né? Cada um tem um tipo de visão, de entendimento, mas tem coisa pior quando você se sente isolado, quando você se sente... Mas aí quando você vai estudar essa situação, tem pessoas que estão isoladas, não é porque alguém está te isolando, é você que está se isolando, é você que está se distanciando de pessoas. Então, se você está entendendo o que eu estou falando, veja. Se é problema espiritual, tem solução. Se você está com problema de saúde mental, procure, converse, dialogue. Deus está me inspirando a falar isso aqui hoje. Porque a gente está focando no projeto de vida. Isso faz parte de um projeto de vida. É projeto de vida, e vida com abundância.
Jesus, ele diz que ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Pense nisso. Entendeu? Então, se você está triste, chateado com alguém da sua família, tenta conversar. Estou falando com pessoas inteligentes, não é? Talvez você está sofrendo sozinho, sofrendo calado, e de repente você está precisando compartilhar. Então, a orientação espiritual que eu te dou, não é? Busque ajuda. Ore, peça a direção de Deus. Eu já estou ajudando desta maneira, tocando na ferida, porque é uma ferida esse negócio. Alguém já se machucou e ficou uma ferida? Aí vai fazendo curativo, e no final fica uma casca e depois a pele volta, né? Uma nova pele, não é assim que funciona? Mas às vezes vai mexer na ferida para fazer curativo, dói, é ou não é? Somente quando machuca e já vai fazer os primeiros curativos ali, cuidados ali, né? Mas tem que limpar aquela ferida. E às vezes você machucou. Eu lembro histórias de garoto, quando a gente ia brincar com a molecada, lá no campinho de futebol, lá tudo de chão, chutando uma bola. Era bola de meia, né? Era uma situação tão delicada na época que nem bola tinha. A gente fazia uma bola de meia ali, tudo. Molecada, a gente se divertia com aquilo. Aí chutava tudo descalço, aí chegava em casa com o dedão meio estourado lá. Coisa da época, né? Hoje o pessoal nem quer chutar bola mais. Mas enfim. Mas por que eu tô falando isso? Quantas vezes comigo aconteceu de machucar, aí chegava em casa, a mãe ia fazer um curativo, ai que dor, mas tinha que limpar, porque tava cheio de poeira no campinho lá do bairro, lá de terra, lá, né? Nós gurizada fazendo isso. Eu sei que muitos que têm a minha idade também identificam com essas histórias do século XX, né? Porque era assim, né? As brincadeiras. Então, a gente pisava até mais na terra. De um lado era até mais saudável, né? Você sabe que pisar na terra é saudável, né? Hoje tudo você vai é tijolo, é asfalto, é calçada, né? Então a terra é saudável, né? Você pisar descalço, né? Então, por isso que naquela época eu acho que o pessoal era mais forte por causa disso, né? Enfim, mas por que eu estou falando isso aqui? Mas a mãe fazia o curativo, daí no outro dia tinha que fazer mais um curativo. Então, quando te fere, te machuca, é uma ferida. E se é uma ferida, você não quer que toque. Mas às vezes é necessário tocar para limpar, para curar. E um remédio sensacional é o Espírito Santo, é Deus, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele consola, o Espírito Santo, ele cura, o Espírito Santo, ele restaura, o Espírito Santo de Deus. Exatamente. Então essa é a palavra do dia. Então você vai ser curado hoje, você que está entendendo o que eu estou falando. Porque tem muitos problemas que você está enfrentando, é um problema espiritual, e problema espiritual não tem remédio que cure. Entendeu? Esse é o detalhe. Você precisa de um remédio espiritual. Já já eu quero orar com vocês. E se essa ministração você está se identificando com esse ensinamento, então diga, se for possível, se não puder falar, vai que tem mais alguém, mas você pode pensar, mas declare isso, em nome de Jesus, hoje eu vou ser curada dos meus traumas, vou ser curada dessas feridas de mágoa, ressentimento. Está cheio de famílias arrebentadas, pessoas, né? Magoadas, feridas, machucadas, entendeu? Mas Jesus pode curar, restaurar, mas você tem que liberar isso do teu coração. Porque quando alguém faz um mal pra gente, e a gente fica sabendo que alguém fez o mal, claro que não é fácil. Claro que não é tão simples, não é? Gente que levanta calúnia, fala mentira, descaradamente, não é? Prejudicando o próximo. Olha só. Então Jesus quer curar você. Talvez tem muitas pessoas que estão me ouvindo, tem uma casa bonita, isso é ótimo, parabéns. Uma bela casa, um bom carro, um bom salário. Você olha para elas assim e fala, meu Deus, que maravilha, não tem problema financeiro, mora bem, bacana, sem problema. Porém, muitas estão quebradas por dentro, estão feridas. Não falta dinheiro, não falta recurso financeiro, tem muita gente assim, que bom. E o pior é aquelas que nem dinheiro tem e está ferida também. Quer dizer, dois problemas. Aí está arrebentado tudo quanto é lado.
mas Jesus cura de qualquer forma. Então, essa palavra é para eu ter consciência. Então, que Deus nesta manhã, pela sua graça, favor, bondade e misericórdia, venha perdoar os nossos pecados, venha nos curar de algum trauma, decepção, sabe? Que Ele venha derramar o óleo do Espírito Santo sobre a tua cabeça. Eclesiastes capítulo 9, o verso 8 diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nunca falte o óleo, o azeite sobre a tua cabeça. Um dos significados, dos símbolos do Espírito Santo é o óleo, o azeite, o óleo do Espírito Santo, o derramar de Deus sobre a minha vida e a tua vida. Interessante que Eclesiastes 9, o verso 7 diz assim: vai, pois, come com alegria. Preste atenção nessa frase aqui. Come com alegria. A alegria é tudo pra gente. A alegria de viver. A alegria. Não é? A alegria. E aqui está dizendo: come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. O fator alegria. Jesus veio pregar alegria. Ele falou assim: olha, eu quero que vocês tenham a minha alegria e seja uma alegria completa. Então, o mundo atual, se você ficar olhando muito pela ótica humana, você pode perder essa alegria, sabia? Porque essa alegria você não pode, ela não é adquirida pelas circunstâncias. Às vezes, à nossa volta, a gente tem que resolver tanta coisa que a gente nos chateia, nos entristece. Acontece. Mas a alegria verdadeira, ela tem que estar dentro de nós. E isso é uma obra do Espírito Santo dentro de nós, dando essa alegria. Entendeu? Compreende? Então, ele dá outra dica também para o casado, né? Ele fala assim: alegra a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida. Olha só, a alegria. Né? Quantos casais estão aí casados, só não se separa por questões talvez de aparência, né? Porque é da igreja XYZ, então eles mantêm a aparência, mas estão tudo arrebentado. Quantos casamentos bons, tem muitos bons casamentos não é isenção de problema, não tem, né? Todo mundo tem enfrenta probleminha aqui, ali, acolá, mas tem casamento que é uma guerra. E eles conseguem se manter ali, mas já não tem mais aquela alegria de um casal normal, a sua intimidade, a alegria de estar juntos. Então, casal, a marido que ele gosta de trabalhar, não é porque ele até gosta, ele não vê a hora de trabalhar, e se o patrão convocar ele para trabalhar no domingo, ele vai, porque ele prefere trabalhar do que ficar em casa. Esse é o quadro de muitos lares de família. Às vezes é o contrário, até a mulher trabalha fora, e quando a patroa fala: você pode vir no domingo trabalhar um extra, ela ama isso, além dela ganhar um pouquinho mais, ela prefere estar lá do que estar na casa dela. Aqui eu estou só dando um diagnóstico das famílias, a questão espiritual e a questão de relacionamento. Por isso que eu falei a importância. Se você acha assim, que existe pessoas que pensam assim: não, eu tenho comunhão com meu Deus, eu estou firme com Jesus, eu amo Jesus, não troco Jesus por nada. Legal, bacana isso aí. Mas em casa ele não tem relacionamento com a esposa, não tem relacionamento com o marido, não tem diálogo legal com os filhos. Eu não quero essa religião para mim, não. Você está entendendo? Não tem sentido. Não tem lógica isso aí. Entendeu? Pense nisso. Pense nisso. Isso aqui não é lição de moral nenhuma. Isso aqui é para você entender. Porque muitas enfermidades que pessoas enfrentam é por causa disso.
Ela está brigada com todo mundo, só não brigou com Deus, provavelmente. Olha lá, não sei não. Você está entendendo? Ela está encrencada com todo mundo. Isso é algo pessoal, individual. Então, isso aqui que Deus está me dando essa graça para falar, eu não escolhi essa pauta para falar isso. Mas quando eu entrei no estúdio, veio isso no meu coração. Você está entendendo? Isso não é só para casais, é para as pessoas, solteira, viúva, não importa a sua condição, o seu estado civil. Entendeu? Pensa nisso. Você que é pai, você que é mãe, você tem filho, você tem filha, você tem dado amor e carinho para eles? E você que é filho, você tem pai e mãe vivos, você está conversando com eles ou faz um ano que você nem procura eles? E você diz que está em comunhão com Deus. Você está cheio do Espírito Santo, mas não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o seu irmão que dorme no mesmo quarto que você. Tem coisa que está tudo de ponta cabeça. Tem coisa, e muitas pessoas está tudo de ponta cabeça, tudo errado. E muitos estão equivocados. Entendeu? É isso aí, pessoal. É bem isso. Diz que tem um ditado, acho que é um ditado que diz assim que roupa suja se lava em casa. Né? É um ditado, né? Roupa suja se lava em casa. Então, se você tem um problema em casa, resolva na sua casa, não na casa do vizinho. Não na casa do patrão, da patroa, da empresa que você trabalha. Se é problema interno seu, resolva lá. Nós temos que aprender a resolver o problema no local onde tem o problema. E não levar o problema para outro local que não tem nada a ver. Entendeu? Vai pensando. Eu quero esse silêncio para você refletir. Para você analisar como que está a tua vida. E digo mais. Isso que eu estou falando, eu estou refletindo para mim também. Eu também estou fazendo as minhas reflexões. Isso aqui que Deus está me inspirando para falar é fruto de oração de madrugada que eu estava falando com Deus. Porque eu também preciso melhorar, todos nós. Entenda isso. Compreende? Temos que rever os nossos conceitos, analisar as coisas. Jesus, certa ocasião, ele disse para um grupo de pessoas que estava acusando uma mulher. Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Tinha muita gente com a pedra na mão para apedrejar uma mulher que foi pega, né, ali em adultério. Ela estava no pecado ali, e trouxeram essa mulher até Jesus. Perguntaram: Jesus, e agora? Nós vamos apedrejar? Como é que a gente faz? Queremos saber a sua opinião. Aí Jesus, diz a Bíblia que Jesus começou a escrever no chão alguma coisa. Começou a escrever e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo deixou a sua pedrinha no chão, cada um foi saindo quietinho. Porque nenhum deles tinha moral para atacar pedra naquela mulher, porque eles também estavam em pecado. Estavam falhos diante de Deus. Ficou a mulher na frente de Jesus. Jesus olha para aquela mulher e disse: olha, onde estão os seus acusadores? Foram embora. Bom, eu também não vou te condenar. Aí Jesus disse para aquela mulher que foi salva por Jesus: se não fosse Jesus, aquela mulher tinha morrido apedrejada e tinha perdido a sua salvação. Mas Jesus falou para aquela mulher: olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O que está acontecendo no mundo do cristianismo, dos cristãos? Uma parte deles, Jesus fala: eu te perdoo. Só que daí eles continuam errando. Eles não mudam de vida, não buscam santificação, não buscam melhorar o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o próximo, a começar com sua família. Entendeu? É a famosa pessoa que ela quer a bênção. Ela não interessa, ela quer a bênção.
Ela sendo abençoada, depois a gente conversa. Por isso que as pessoas não são tão completas ou felizes, porque Deus é tão misericordioso que até a pessoa consegue uma graça ali e tal, né? Certa ocasião, Jesus também, ele curou ali. Aliás, vieram até ele, né? Diz a Bíblia, 10 leprosos, né? E os leprosos não ficavam ali no meio da família, do povo, tinha que ficar retirado. Na ocasião, era-se levado ao sacerdote para avaliar que grau que estava aquela lepra, né? E aqueles 10 chegam até Jesus e Jesus falou, olha, se apresente ao sacerdote, vai lá, leva uma oferta lá, se apresente ao sacerdote, pode ir. E os 10 saíram. Os 10 saíram com a lepra, não foram curados imediatamente ali. Mas os 10 foram. No meio do caminho, um olha para o outro e perceberam que os 10 foram curados. Os 10 foram totalmente curados. E o que a Bíblia diz? Dos 10, só umzinho, só um voltou a agradecer a Jesus. Esse é o retrato, né, da humanidade, né? A ingratidão. Entendeu? A ingratidão. A ingratidão está aumentando cada vez mais. Então, meu amado, seja como eu sou bem a segundona, hein? Fazendo você pensar, refletir e botar ordem na sua vida, na sua casa. Eu também tenho que fazer a minha parte, você faz a tua, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então você tem que se examinar a si mesmo, dá uma olhada no espelho da vida, no espelho do teu banheiro ou no espelho da tua alma. E seja curado hoje, seja abençoado hoje. Daqui a pouquinho, a oração da fé por todos vocês. Mas eu vou fazer a oração agora mesmo. Já vou juntar a oração. Vai ficar um vídeo longo aqui, mas eu tenho certeza que tem muita gente que está até chorando, mas não de tristeza, está sendo curado. Deus está falando, Deus está curando. Aleluia. Querido Espírito Santo, sabemos, Senhor, que sem Ti não somos nada. Precisamos de Ti, Senhor. Eu reconheço. Nós reconhecemos. Eu creio que o ouvinte também reconhece ou está reconhecendo a partir de hoje. Senhor, cura, Senhor amado, as feridas da alma. Essa pessoa ressentida, ferida, magoada, triste. Talvez para muitos, este ano de 2023 tem sido um ano difícil. Tem sido um ano muito turbulento. E de fato, na real, realmente a gente sabe que está mesmo em várias partes. Mas nós não podemos perder a nossa comunhão contigo e a nossa alegria de viver servindo ao Senhor com alegria. Tua palavra diz servir ao Senhor com alegria. Meu Deus, que seja uma manhã de cura, de restauração espiritual, de restauração familiar, de restauração deste meu amado e minha amada que me ouve neste momento, Pai. E quem sabe muitos estão até mesmo doentes fisicamente, justamente porque estão com mágoa no coração. Mágoa de alguém, de um familiar, de um amigo, ou até mesmo de um irmão da fé. Mas seja o dia da libertação. Estamos, Pai, nos 40 dias mergulhando na sabedoria do alto e hoje estamos no 35º dia e o Senhor fala conosco isso. A cura, a restauração, a cura divina, a restauração desta alma ferida. Meu Deus, que venha sobre todos a cura, o bálsamo de Gileade. Teu Espírito Santo esteja agindo e operando e fazendo aquilo que nós humanos não podemos fazer, mas que o Senhor pode curar. Eu creio que através desta palavra de hoje, a palavra cura, a palavra restaura, a palavra renova. Em nome de Jesus, abençoa a família querida. Abençoa os casais, o esposo, a esposa, o cônjuge. Abençoa os filhos deste casal, os netos, bisnetos, tataranetos, ou seja, toda a cadeia de geração, de descendência dos nossos ouvintes. Meu Deus, que a Tua graça alcance a todos, Pai. Nos proteja, nos livre de todo mal e tenhamos um dia abençoado, uma semana próspera, uma semana de boas colheitas, uma semana vitoriosa. Em nome de Jesus, abençoe a família
e derrama, Senhor, da unção do Teu Espírito Santo. Que haja um derramar do Teu Espírito Santo, haja cura, restauração, um verdadeiro e genuíno avivamento espiritual. E creio que o verdadeiro e genuíno avivamento começa com arrependimento, com cura dos traumas e decepções. Que assim seja, que a Tua boa mão, Deus, seja sobre nós, sobre a nossa família e a família de todos que estão me ouvindo neste momento. Abençoa a água que eu separei, que milhares separaram, que após a oração esta água se torne um remédio espiritual. Abençoa aqueles que separaram um vidro de azeite, de óleo, Senhor. Consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ungir os enfermos, ou quem sabe aquele óleo de comida que a pessoa vai pôr na comida, crendo que vai ser bênção esse ato profético dela utilizar o óleo após a oração. Assim seja, vidas salvas, vidas libertas, vidas transformadas pelo Teu poder. Assim oramos e já declaramos vitória, saúde, paz, alegria para você, em nome de Jesus. Amém. Você, que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.